A sensitiva Júlia Costa, que ganhou destaque nacional após prever a nova gravidez de Neymar, voltou a chamar a atenção do público com novos alertas envolvendo celebridades. Em entrevista a Malu, ela destacou que figuras como Vini Júnior e a influenciadora Virgínia Fonseca devem manter atenção redobrada quanto a possíveis acidentes. Júlia, conhecida nas redes sociais como @JuliaCostaSensitiva, também trouxe um alerta sobre a saúde de Renato Aragão. Segundo a sensitiva, o eterno trapalhão exige cuidados especiais neste momento. A trajetória de Júlia Costa ganhou força após sua participação em um programa de televisão no sul do Brasil, onde cravou com precisão o anúncio da nova gravidez de Bruna Biancardi. Com uma sequência de acertos sobre a vida de famosos, a sensitiva vive um momento de ascensão e consolidação no cenário nacional. Atualmente, Júlia expandiu sua atuação realizando atendimentos online para clientes em todo o país. O conteúdo produzido pela sensitiva, que abrange desde previsões sobre o mundo das celebridades até temas como relacionamentos e finanças, tem despertado a curiosidade e conquistado cada vez mais espaço no universo digital. É curioso observar como o fenômeno das previsões e da espiritualidade encontrou um terreno tão fértil na era das redes sociais, não é mesmo? Quando vemos nomes como o de Júlia Costa surgirem com tanta força no cenário nacional, a gente precisa olhar para além do impacto imediato da notícia e entender quem é essa figura que do nada começa a pautar as conversas nas mesas de bar e nas redes sociais. Júlia, que hoje conhecemos pelo perfil @JuliaCostaSensitiva, não é apenas mais uma voz no mar de conteúdos digitais. Ela é o exemplo perfeito de como a ascensão meteórica no mundo da fama atual depende de um misto de percepção de mercado, uma entrega carismática e, claro, aquele acerto cirúrgico que coloca o nome da pessoa na boca do povo. A trajetória da Júlia é muito interessante porque ela seguiu o roteiro clássico de quem vem do regional para o nacional. Ela começou sua caminhada em programas de televisão no sul do Brasil, um mercado que historicamente é muito forte em valorizar comunicadores locais, mas que serviu apenas como o primeiro degrau para ela. Foi ali, naquele ambiente de estúdio, com a pressão da câmera ligada, que ela conseguiu o que todo sensitivo ou vidente busca: a confirmação pública. Quando ela cravou a gravidez de Bruna Biancardi, ela não estava apenas dando uma informação, ela estava construindo uma marca. No momento em que a notícia se confirmou, o nome dela saltou das fronteiras do Sul para o Brasil inteiro. E esse é um ponto-chave para entender o fenômeno das previsões. A precisão funciona como um selo de credibilidade que, uma vez carimbado, abre portas para que todo o restante do trabalho ganhe relevância. Agora, se a gente parar para analisar as figuras que ela mencionou, Vini Júnior, Virgínia Fonseca e, claro, o ícone Renato Aragão, percebemos que a Júlia tem um radar muito aguçado para quem está no centro dos holofotes. Veja o caso do Renato Aragão, o eterno Didi Mocó. O Brasil inteiro tem um carinho quase paternal pelo Renato. Ele é a história viva do entretenimento brasileiro, alguém que atravessou décadas, que moldou o humor de gerações e que, naturalmente, desperta uma preocupação genuína no público sempre que surge qualquer nota sobre sua saúde. Quando uma sensitiva como a Júlia coloca o nome dele em um alerta de cuidados especiais, ela toca em um nervo exposto da cultura brasileira. É diferente de prever uma fofoca de celebridade. É falar sobre um patrimônio nacional. O Renato, que é cearense, que começou no rádio, que criou os Trapalhões e que enfrentou tantas transformações na televisão brasileira, hoje é uma figura que vive uma fase de recolhimento e homenagens. Qualquer menção ao nome dele reverbera muito mais forte do que qualquer outra previsão. Por outro lado, trazer Vini Júnior e Virgínia Fonseca para a mesma conversa mostra que ela está ligada nos ícones do momento. O Vini, hoje, é o maior nome do nosso futebol no mundo, um jogador que sofre pressões gigantescas, dentro e fora de campo, e que vive sob uma lupa constante. Já a Virgínia é o fenômeno das redes sociais, uma mulher que transformou a vida pessoal em um império de negócios. O que me faz refletir sobre esse momento da Júlia Costa é o quanto a nossa sociedade, mesmo tão tecnológica e avançada, ainda busca conforto ou explicações no campo do místico. Eu particularmente acho fascinante esse movimento. A gente vive em um mundo de algoritmos, de dados, de inteligência artificial, mas, no fim do dia, as pessoas ainda param para ouvir o que alguém como a Júlia tem a dizer sobre o futuro. Isso mostra que o ser humano precisa de esperança, de aviso, de um norte, mesmo que esse norte venha de uma leitura espiritual. Na minha visão, a televisão brasileira e a internet brasileira, quando dão espaço para essas previsões, estão apenas alimentando uma demanda que sempre existiu. Antigamente a gente tinha os astrólogos de jornal, as colunas de horóscopo,
Hoje, a gente tem a sensitiva do Instagram. A essência é a mesma, o que mudou foi o alcance e a velocidade. E a Júlia soube aproveitar isso muito bem. Ela profissionalizou o atendimento, levando a consulta para o ambiente online, o que democratiza o acesso. Hoje, uma pessoa lá no interior do Mato Grosso pode marcar uma consulta com ela, algo que seria impensável anos atrás. Contudo, é preciso fazer uma ressalva importante e trazer um pouco de pé no chão para essa análise. Quando falamos de previsões sobre acidentes ou saúde de figuras públicas, entramos em um terreno que é, ao mesmo tempo, atraente para a audiência e perigoso para quem faz a previsão. Por quê? Porque o peso das palavras é enorme. Quando uma figura pública como a Júlia fala de alguém, o impacto psicológico nos fãs e nos próprios citados pode ser relevante. No passado, vimos muitos sensitivos que ficaram conhecidos por falarem de tudo, mas que acabaram se perdendo no excesso de exposição ou em polêmicas que, ao longo dos anos, minaram sua credibilidade. O grande desafio da Júlia Costa daqui para frente é justamente o que ela está fazendo agora, o processo de consolidação. Não basta acertar uma vez, o mercado da internet é cruel e esquece rápido se você não mantiver a relevância. Ela está em um momento de transição, saindo da sensitiva que acertou aquela notícia, para se tornar uma autoridade no assunto. Olhando para trás, a história dos videntes e sensitivos no Brasil é repleta de altos e baixos. Tivemos nomes que foram estrelas de programas de auditório e que, com o tempo, acabaram sumindo porque o público mudou a forma de consumir esse conteúdo. O que me parece diferente no caso da Júlia é essa conexão direta com o público através das redes sociais. Ela não depende apenas da TV, ela tem o próprio canal, a própria audiência, o próprio filtro. Isso dá a ela uma autonomia que os sensitivos das décadas de 80 e 90 não tinham. Ela controla a narrativa. E essa autonomia é tanto uma bênção quanto uma maldição, porque tudo que ela diz está registrado. Se a previsão falha, fica lá o rastro. Se a previsão acontece, ela ganha mais seguidores. É um jogo de risco alto. Sobre a minha opinião pessoal, eu confesso que sempre olho para esse tipo de conteúdo com um misto de curiosidade profissional e ceticismo saudável. Acho que o papel do apresentador e do comentarista não é julgar a crença de ninguém, mas sim analisar o fenômeno. E o fenômeno Júlia Costa diz muito sobre o Brasil de 2025. Diz que queremos respostas rápidas, que nos interessamos pela vida dos famosos como se fossem nossos amigos próximos e que diante de um futuro incerto, gostamos de ouvir alguém que com confiança diga que algo vai acontecer. Seja por intuição, por sensibilidade ou por uma leitura muito bem feita do que está acontecendo no mundo das celebridades, a verdade é que ela encontrou o tom. Ela fala de forma acessível, não tenta ser erudita demais, é direta e, acima de tudo, tem a coragem de se colocar na linha de frente. Agora, resta saber como o público vai reagir a esses novos alertas. A gente sabe que na internet o julgamento é imediato. Se, por exemplo, o alerta sobre a saúde do Renato Aragão for recebido com carinho, ela ganha pontos. Se for visto como algo apelativo, ela pode sofrer com o efeito reverso. É uma linha tênue. No fim das contas, o que esse momento representa na história da carreira dela é o teste de fogo. Ela já provou que consegue prever o passado recente. Agora ela precisa provar que consegue manter essa consistência. O sucesso da Júlia é o sucesso de quem entende o tempo do clique, o tempo da atenção das pessoas. Enquanto ela estiver entregando conteúdo que gera engajamento, que faz as pessoas comentarem, compartilharem e discutirem, ela vai continuar sendo uma das vozes mais ouvidas nesse segmento. E como um observador desse universo da mídia, eu acho muito interessante acompanhar esse crescimento. É um lembrete de que não importa o quanto a tecnologia evolua, o mistério e a curiosidade sobre o amanhã continuarão sendo combustíveis inesgotáveis para o entretenimento. Estaremos todos de olho, esperando para ver se esses novos alertas se confirmam, porque no fundo, todo mundo gosta de ver uma profecia se realizar, nem que seja para dizer depois, eu vi lá no vídeo da Júlia Costa. É a força do entretenimento, a força da cultura pop, e a gente, como público, adora fazer parte disso tudo. E aí, pessoal, olha, 2026 começando com tudo. Eu quero agradecer a sua audiência. Não sei se é a primeira vez que você vem no meu canal, mas tem notícia toda hora, hein? Eu posto notícia, ela aparece a notícia, 5 minutos já está aqui. Então, a notícia é uma riqueza. É melhor do que muitos canais fúteis que a gente vê e não tem nada para oferecer. Esse canal tem notícia de verdade, atualizada, notícia confirmada, notícia que é real. Então, isso é bom porque você fica informado. Como é que você me agradece? Se inscrevendo, deixando um like. O like e o comentário também ajuda demais. Eu ainda vou responder seu comentário agora mesmo.
Comenta aí pra você ver. Comenta pra você ver se eu não respondo.